Então, bora lá, jovens! Mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Já sabe, né? Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Bom, tem petróleo queimando lá no Báltico. E não, isso não é um incêndio qualquer. É o resultado de um ataque ucraniano que foi simplesmente devastador a um porto de petróleo russo. Um ataque que, olha, pode ter acertado e cheio o coração da economia de guerra do Putin. Para a gente entender o tamanho do estrago, vamos seguir essa trilha. A gente começa com o fogo no Báltico, claro. Depois, vamos investigar a arma misteriosa que causou tudo isso. Na sequência, a gente vai desvendar a tal da frota fantasma que era o alvo, seguir o rastro do dinheiro e, por fim, analisar como isso simplesmente abre uma nova frente de batalha para a Rússia. Imagina a cena, na calada da noite de 23 de março, o céu em cima de Primorsk, na Rússia, de repente se ilumina. Drones ucranianos tinham acabado de acertar um dos terminais de petróleo mais cruciais do país, causando um incêndio gigantesco que basicamente parou tudo por lá. E aqui que a história fica interessante porque ela se divide em duas. A versão oficial russa, na voz do governador local, foi de que só um tanquezinho foi atingido, um incidente pequeno, tudo sob controle. Mas aí, quando a gente olha para as imagens de satélite, bom, as imagens não mentem. Elas mostram um verdadeiro inferno, com pelo menos 4, talvez até 6, tanques gigantescos completamente tomados pelo fogo. A diferença não é pequena, né? É uma tentativa clara de minimizar um golpe, que foi, sim, muito significativo. Uma destruição nessa escala, claro, levanta uma pergunta na hora. Isso aí não foi coisa de um drone qualquer desses que a gente está acostumado a ver. A Ucrânia parece ter usado algo novo, sabe? Algo muito, mas muito mais poderoso para causar um estrago desse tamanho. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que a Ucrânia conseguiu atacar com tanta força a quase 1.000 quilômetros de distância dentro do território russo? Isso aí sinaliza uma evolução, assim, impressionante na capacidade dele de atacar a longa distância. E a resposta mais provável para essa pergunta tem nome: Flamingo. Pensa nele como se fosse um híbrido, sabe? Um cruzamento. Ele tem um alcance de um drone, mas a pancada é de um míssil. É o que a gente chama de virada de jogo, projetado exatamente para isso. Ataques profundos e devastadores. E vamos colocar esses números aqui em perspectiva para a gente entender o tamanho do salto. Não é só uma melhoria, é um salto quântico. Um alcance de 3.000 quilômetros coloca praticamente toda a parte europeia da Rússia no mapa de alvos. E uma ogiva de mais de 1.000 quilos. Cara, isso é 10 vezes o poder de fogo de um drone padrão. É a diferença entre fazer um furo e demolir o prédio. Tá, mas por que esse porto? Por que Primorsk era tão importante assim? Porque, veja bem, Primorsk não é só um porto. Ele é a peça central de uma operação clandestina gigantesca montada para driblar as sanções do Ocidente. Primorsk é basicamente o coração da operação da frota fantasma do Putin. É o ponto principal por onde a Rússia escoa seu petróleo para o mundo, desviando das sanções e garantindo que bilhões e bilhões de dólares continuem entrando para financiar a máquina de guerra. E essa frota fantasma é gigante. A gente está falando de mais de 800 navios. Muitos deles são petroleiros velhos, mal conservados, que já deviam estar aposentados há muito tempo, mas que continuam na ativa para manter o dinheiro fluindo. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E o retorno desse investimento todo, digamos, obscuro, é impressionante. Essa operação toda gera para a Rússia cerca de 100 bilhões de dólares por ano em receita de exportação de petróleo. É uma grana que financia a guerra diretamente. E aqui está o pulo do gato. Mais de 60% de toda essa grana do petróleo russo que sai pelo mar passa por apenas 2 portos, Primorsk e Ust-Luga. Isso não os torna apenas portos, mas sim os 2 maiores alvos estratégicos de toda a infraestrutura econômica da Rússia. Agora vamos detalhar um pouco mais. Vamos falar de dinheiro. Quanto dinheiro exatamente está em jogo com a paralisação desse único porto? Olha, os números são de cair o queixo. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui para entender a dimensão da coisa. Primorsk tem uma capacidade de exportar 60 milhões de toneladas de petróleo por ano. Quando a gente converte isso para barris e multiplica pelo preço de mercado, o valor que esse porto movimenta todo ano começa a ficar bem claro. E o resultado final é esse aqui. Só Primorsk, sozinho, é responsável por injetar mais de 31 bilhões de dólares na economia russa todo ano. Cada dia que esse porto fica parado representa uma perda absurda para o Kremlin. Mas o buraco é mais embaixo. Esse ataque vai muito além de só cortar o fluxo de dinheiro. Ele expõe uma vulnerabilidade estratégica profunda para o Putin. Bem ali, no quintal da casa dele.
A ironia é que a Rússia queria usar o Mar Báltico para mostrar poder, para criar um caos controlado ali na região. Só que os ataques ucranianos viraram totalmente o jogo. Agora, quem está enfrentando um caos descontrolado é o próprio Kremlin, bem onde a sua maior fonte de renda se tornou seu maior ponto fraco. Isso coloca o Putin numa sinuca de bico, um dilema impossível. Ou ele arrisca perder mais bilhões em outros ataques como esse, ou ele recua de uma região que é estrategicamente fundamental. Nenhuma das duas opções é boa para o esforço de guerra dele. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. Será que a Ucrânia encontrou o interruptor, o botão de desligar da economia de guerra da Rússia? Esse ataque pode ter sido só o primeiro teste. Por enquanto é isso. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!